Mudanças no Ministério da Presidente Dilma. José Eduardo Cardoso vai para a Advocacia Geral da União. Procurador do Ministério Público da Bahia assume a justiça. Casal morre soterrado e queda de barreira fecha a rodovia no litoral de São Paulo. A polícia encontra roupa e documento do neto de Chico Anísio desaparecido há uma semana. Modelo Sabrina Boing Boing fala do assalto em que foi esfaqueada. Só me defendi com as mãos, o braço, que foi onde eu recebi os golpes. Refugiados tentam romper barreira na Macedônia e a polícia reage com bomba. Clássico carioca tem briga de torcida. Em São Paulo, Palmeiras perde para time sensação. Noite de prêmios e de babados. A festa do Oscar tem protestos e a primeira estatueta para Leonardo DiCaprio. Ele levou a estatueta pelo papel em O Regresso, descrito pelo próprio ator como o trabalho mais difícil dos 25 anos da carreira dele. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O estado do Rio de Janeiro confirmou 201 casos de microcefalia somente este ano. Resta agora saber quantos desses casos têm relação com o Zika vírus. A epidemia causada pelo Aedes aegypti não preocupa somente as mulheres, não. O intérprete Neguinho da Beija-Flor teve os sintomas da doença que, para ele, se compara ao tratamento de um câncer. A modelo Sabrina Boing Boing foi agredida com chutes e facadas durante um assalto em São Paulo. O ladrão usava capacete e ainda não foi identificado pela polícia. Policiais do Rio de Janeiro encontraram hoje roupas e documentos do neto do humorista Chico Anísio numa reserva no norte do estado. O músico de 25 anos está desaparecido há quase uma semana. O governo gaúcho voltou a parcelar o salário dos servidores hoje. A crise que atinge os cofres do estado compromete outras áreas, como a segurança pública. Nas ruas, faltam policiais e sobram cenas de violência. Um casal morreu soterrado durante um temporal na madrugada de hoje em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Foram 5 horas de chuva forte e o nível da água ainda não baixou em alguns bairros da cidade. Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma menina de 8 anos desapareceu ao ser levada pela enxurrada no fim de semana. Um padre que tenta proteger famílias ameaçadas de morte virou alvo de criminosos. O religioso polonês é responsável por uma paróquia a 40 quilômetros de Brasília. Com o orçamento apertado em consequência da crise, muitos pais estão matriculando os filhos em escolas mais baratas. Em pouco mais de 2 semanas, entra em vigor o novo Código de Processo Civil brasileiro, com a expectativa de tornar a justiça mais ágil. No caso dos condomínios, por exemplo, vai ficar mais difícil que a dívida se arraste por anos. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O governo confirmou hoje que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, vai deixar o cargo. Nos bastidores, ele vinha reclamando das pressões que sofre em consequência da Operação Lava Jato. O PSDB terá segundo turno nas prévias para decidir quem será o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo. Na votação deste final de semana, houve muita confusão. Vamos agora ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Quem é o favorito no segundo turno para virar o candidato tucano a prefeito de São Paulo? E mais, Kennedy, quem é que ganha, quem é que perde no PSDB com o resultado de ontem? Veja a seguir, babá mata a menina e exibe a cabeça pelas ruas de Moscou. Refugiados tentam romper barreiras na fronteira da Grécia e a polícia reage com bombas. Surpresa no Campeonato Paulista. Ferroviária derrota o Palmeiras e é líder do grupo. A gente volta já já. O aumento da restrição à entrada de refugiados em países da Europa provocou mais confrontos na fronteira entre a Macedônia e a Grécia. Centenas de refugiados e imigrantes tentaram forçar a passagem, derrubando barreiras da polícia. Sérgio Uti. Na Rússia, uma babá foi presa depois de um crime bárbaro. Ela assassinou uma menina e exibiu a cabeça da criança pelas ruas de Moscou.
Clássicos, gols bonitos, zebra e briga de torcidas. José Bruno Vicário, boa noite. Infelizmente, nem tudo foi notícia boa na rodada dos campeonatos estaduais. E olha, Nascimento, você sabe que desde os anos 70, esse jogo entre Vasco e Botafogo é conhecido como o clássico da amizade. Pois é, pena que alguns marginais fizeram questão de acabar com essa tradição. O ex-presidente Lula não deverá comparecer à audiência marcada pelo promotor Cássio Concerino na investigação sobre suposta ocultação de patrimônio no caso do apartamento no Guarujá. Os advogados protocolaram hoje no Ministério Público explicações por escrito. A defesa de Lula também entrou com habeas corpus para evitar que o presidente seja levado coercitivamente, ou seja, à força, a prestar depoimento. Veja no próximo bloco a noite do Oscar. Brasileiro não leva prêmio. Leonardo DiCaprio recebe a primeira estatueta. Ano bissexto, as pessoas que fazem aniversário a cada 4 anos. E o livro que promete fazer as crianças caírem no sono em poucos minutos. Nós voltamos já já. Os pais que sofrem para fazer os filhos dormir agora contam com um aliado. É um livro que já é um dos mais vendidos nos Estados Unidos e que promete fazer as crianças caírem no sono em poucos minutos. O Oscar deste ano foi marcado pelos artistas que levaram a estatueta dourada pela primeira vez, como o ator Leonardo DiCaprio. Além das mensagens políticas e sociais, o Oscar deste ano também foi marcado por gafes na moda e muitas sátiras na internet. Yula Rocha. Pois é, para algumas pessoas, o dia de hoje, 29 de fevereiro, tem um significado especial. São os aniversariantes que comemoram a data que só existe a cada 4 anos. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.